eu encontro 5 que tem a ver com o capítulo 5 do livro, né, e esse capítulo é um capítulo, curtinho, né, onde ele vai tocar algumas coisas que ele já tocou outras vezes, só que com mais ênfase na questão dos efeitos fisiológicos do tocar, né. Então e daí, como sempre, ele vai apresentar várias pesquisas que comprovam o que ele está dizendo, e a gente não vai entrar profundamente nessas pesquisas agora, depois quem quiser, né, ver as pesquisas, ver como ele trabalhou para chegar a essas conclusões, daí dá uma olhada no livro, tá? Porque o objetivo não é a gente ficar destrinchando pesquisas, mas sim ir para os resultados e ver o que ele fala, né? Sobre a teoria que ele está desenvolvendo. Tá? Mas então, é a gente saber que tudo que ele está falando aqui são coisas que estão baseadas, né, em pesquisas, não são só ideias que ele teve, né? O Ashley Montagu, que é o autor do livro que a gente está estudando, né? O Tocar, o Significado Humano da Pele. Então, esse capítulo ele vai falar muito sobre quais são os benefícios do tocar e do ser tocado. E daí ele faz uma listinha, assim, né, não é que ele liste, isso aqui foi um pouquinho uma coisa que eu montei em cima do capítulo, mas ele vai falar desses vários aspectos, né. Hã, Nesse capítulo ele vai falar mais das questões fisiológicas, né, que tem a ver com a fisiologia, mas daí eu agreguei também algumas outras coisas que ele já falou em outros capítulos, né. Então, a gente vê quais são os benefícios, né. Então, como a pele é um órgão super extenso, ele vai tomar toda a parte externa do nosso corpo, né, então e ela é cheia de terminações nervosas, praticamente a pele ela vem do mesmo tecido, que forma o sistema nervoso, vai formar a pele, então ela é uma extensão do sistema nervoso, e ela é super, hã, ela é plena de receptores, né, então o tocar e o ser tocado vão estimular bastante o sistema neuroendócrino. E se esse tocar, ele é algo positivo, é sentido, né, tanto tocar quanto ser tocado é sentido como algo prazeroso, algo estimulante que não nos causa medo, angústia, mas nos causa prazer, curiosidade, acolhimento, ele vai provocar, né, novas sinapses, vai modificar a plasticidade neuronal no sentido de estabelecer mais conexões, né. Então, a gente pode dizer que a pessoa que é tocada com carinho, com afeto, e também a pessoa que toca com carinho, com afeto, né, ela vai desenvolver, uma maior capacidade em nível de plasticidade neuronal, de conexões e, vai ser uma pessoa mais apta, né, pra lidar com as coisas que a vida traz, né, porque ela vai ter hã, mais conexões em nível, de sistema nervoso, e vai ter também uma maior regulação em nível de estabilidade, do sistema hormonal. E isso, né, vai ter uma consequência também em nível de sistema imunológico. Então, hoje a gente vai ver bastante a questão do sistema imunológico ligado à pele, então, agora no prosseguimento a gente vai ver isso, mas a pessoa que toca e é tocada, né, ela tem um maior desenvolvimento da capacidade imunológica, né, então ela reconhece, o organismo vai reconhecer com mais eficácia, o que é ele e o que não é ele, né. Então, quando está invadido por, vírus, bactérias, corpos estranhos, né, o organismo vai reagir com mais eficácia em nível de se proteger. E depois, claro, a gente tem visto bastante os efeitos em nível de comportamento, né, hã,
em nível de capacidade de maior resiliência, né? Então, as pessoas que receberam e recebem mais toque, mais carícias, mais aconchego, elas têm maior capacidade de resiliência, ou seja, elas vão desenvolvendo uma noção mais clara de quem elas são, né? E vão tendo mais segurança em si mesmas, e mais empatia, né? E isso faz com que o comportamento, em nível comportamental, a pessoa tenha mais capacidade de adaptação, né? Mas essa adaptação não é uma capacidade de submissão, mas sim de adaptação, né? De fluir com a vida, de contornar as circunstâncias, de solucionar as coisas que devem ser solucionadas. Então, e todos esses aspectos que a gente já falou até agora, eles vão ter uma consequência muito forte em nível cognitivo. Então, ele vai apresentar, inclusive, muitos estudos que vão falar desse desenvolvimento cognitivo a partir dessa certeza de ser protegido e amado que o contato traz, né? Então, e vai falar também de consequências desastrosas no sentido da falta de contato, onde isso vai criando uma apatia, vai criando uma retração que pode comprometer, inclusive, em nível cognitivo, o desenvolvimento, né, daquela pessoa. E depois também a gente vai ter consequências, efeitos em nível emocional, né? Então, fazendo, e aí a gente vai ter toda uma relação com o sistema neuroendócrino, né? Que tem a ver com uma maior estabilidade em nível emocional, a pessoa não fica tão refém, né? Do medo, da tristeza, sabe lidar melhor com essas circunstâncias, porque não é tomada o tempo todo com isso. Então, os fatores que geram estresse, né, eles ficam melhor regulados, e daí tudo que tem a ver com o estresse, as consequências neuroendócrinas do estresse são, digamos que a pessoa tem mais estabilidade nesse sentido. E, bom, a gente vai ver agora mais adiante quais são como isso funciona e quais as consequências quando existe um estresse constante gerado por abandono, por falta de receptividade do ambiente. Então, vamos focar um pouquinho nessa questão do aumento da eficácia do sistema imunológico. Então, a carícia como um elemento fundamental para estimular o sistema imunológico. Então, o Montagu, como é que começou essa história de fazer essa relação da carícia, né, do contato, do toque, com com o sistema imunológico? Começou alguns pediatras a perceberem que os bebês que tinham, assim, eram muito deixados, muito abandonados, no sentido de ter pouco contato com em nível de toque, né, de toque direto na pele, ou um toque confortável na pele, de presença afetiva no embalar, no acariciar, né? Que começou alguns pediatras a observar que essas crianças ficavam mais vulneráveis a coisas como resfriado, gripes, ou doenças infecciosas. Então, que essas crianças que tinham, né, essa carência de contato, e daí ele tem ali, vai relatar várias experiências de observação de crianças institucionalizadas, né? E que a comparação entre crianças institucionalizadas, onde os cuidadores eram pouco afetivos e abandonantes, né? E muito rígidos, e instituições onde os cuidadores eram muito afetivos, muito interessados pelas crianças. Então, o que se observou é que aquelas crianças que eram mais
cuidadas, mais que eram afetivamente mais reconhecidas, acolhidas, elas tinham maior resistência comparativamente a as crianças que não tinham, né, que estavam sendo criadas de uma forma muito rígida e sem esse vínculo humano com o adulto. Então, o que mais tarde, então, o que vai se observar, né, com a continuidade dos estudos, é que existe um hormônio, né, que é uma substância que ela tem a ver com o sistema imunológico, que é a timopoetina, que é uma substância que é produzida pelo timo, e que ela ativa o que a gente chama de linfócitos T. Os linfócitos são as, ah, as substâncias que vão reconhecer, né, os invasores, entre aspas, do nosso organismo. Então, tem vários tipos de linfócitos, e o linfócito T é aquele que tem a ver com a imunidade celular, né? E vocês veem, assim, por exemplo, se a gente pensar na COVID, né? A COVID, ela é uma doença viral, né? E daí tem a ver com a questão da imunidade das próprias células, né? Porque o vírus ele entra dentro da célula e acaba por se multiplicar dentro das células e destruir as próprias células. Então, essa forma como os vírus, não como as bactérias, mas como os vírus agem, né? Então, os linfócitos T, né? Eles têm um papel super importante na proteção das células, né? E daí o que se observou é que não só o timo produz essa substância, mas que existe uma substância que não se chama assim, né, mas que é praticamente a mesma substância que se produz através quando a pele é tocada, né, tocada de uma forma agradável, quando é tocada na forma de uma presença agradável, né, com uma carícia, como um embalo, como um calor afetivo, que está ligado à afetividade, né? Então, essa manifestação afetiva, que se dá concretamente através do toque, né? Ela é essencial para acionar essa substância que estimula, que acorda os linfócitos T, né? Então, é como que o organismo fica predisposto a se proteger, né? Ele fica com maior capacidade de se proteger. Então, isso se observou também, né, com macacos, né, onde, claro que em condições de laboratório, que é uma pena submeter os animais a isso, inclusive tem sempre muitas críticas a esse tipo de pesquisa, né? Mas o que acontece é que, bom, os resultados, então ele traz isso, o Montagu, né, que, o que se observou, né, que quando existe uma ruptura abrupta, né, com a mãe, um bebezinho macaco, o macaco tem uma ruptura abrupta com a relação com a mãe ou com algum indivíduo significativo para ele, né, vai provocar uma redução da, da produção dos linfócitos T. Então, esse foi uma pesquisa que fizeram, né, com esses macacos, e se observou isso. Então, e daí, claro que a presença, né, que eu trouxe até essa foto, e os macacos, eles, né, catando piolho, abraçadinhos, então, é claro, as mamães macacos e as comunidades macacas, né, elas têm essa coisa do contato muito forte, né, então, essa separação abrupta, ela é uma separação física mesmo, né, então,
E isso nos remete justamente a essa necessidade que a gente tem dessa proximidade física entre com as pessoas que são importantes para a gente, né? E também remete à questão do bebezinho humano, né? Que ele precisa desse acolhimento, né? Porque é um mamífero, né? É, é, e a nossa ancestralidade em nível de evolução das espécies está muito próxima aos grandes símios, né? Então, esse contato que a gente vê aqui com o macaquinho, a gente precisa desse contato também, né? E como a gente vê nesse capítulo, não é só por questões comportamentais, não é só porque é gostoso, né? Mas sim organicamente, o organismo precisa desse contato, ele vai estimular uma série de conexões nervosas, vai estimular a maturação desse filhotinho, né? E vai estimular também a questão da imunidade dele. E daí vamos ver um pouquinho, né, a questão do estresse tóxico, né, e das suas consequências. Mas antes disso, agora eu estava me lembrando de algo que não está aqui no livro do Montagu, mas que eu ouvia muitas vezes o Rolando Toro, criador da biodança, falando sobre isso, né? Que é sobre a questão do contato, da carícia, né? Nos primeiros meses, né? Basicamente do primeiro ao terceiro mês de vida do bebê, o Rolando sempre nos colocava, né? Isso não é uma leitura que eu tenho, mas é uma lembrança que eu tenho que certamente a gente pode buscar literatura sobre isso para apoiar, né? Mas eu não tenho essa lembrança porque me vem agora essa informação, né? Do Rolando nos contando que o bebê acariciar, ele precisa da carícia, né? Para desenvolver a bainha de mielina, né? A bainha de mielina é uma pequena camada de gordura, né, de colesterol, na realidade, que cobre os axônios das células nervosas, né? E esses axônios, eles conduzem os sinais elétricos, né, que fazem as conexões nervosas. Então, o que, que acontece? Se a bainha de mielina não está bem formada, é como se ela fosse um fio desencapado, né? Essa, essa bainha de mielina, ela se forma justamente para que a informação que é passada de neurônio para neurônio, ela seja realmente passada, ela não se perca, né? Então, e é justamente, o Rolando sempre nos colocava que é justamente a carícia, o contato, o embalo, o afeto que forma a bainha de mielina, que a falta desse contato, né, produz uma, uma, como uma formação não tão bem concretizada, né, dessa bainha de mielina. E eu me lembro também que quando eu tive estudando o envelhecimento, né, e aqui a gente pode fazer essa relação, porque esse estado de vulnerabilidade que a gente tem no bebê, né, e depois ele vai se reencontrar lá no velhinho, né, na pessoa que envelhece e perde autonomia. E também estudos sobre o Alzheimer, né, que demonstram que uma das questões que aparece em nível neurológico no Alzheimer é que a bainha de mielina, né, essa mesma que eu estava explicando, ela fica como que ressecada, né? Ela faz pequenas rupturas. Então, isso que eu vou colocar para vocês é só uma elucubração minha, tá? Não é, eu nunca vi nenhuma estudo científico sobre isso, mas eu acho que é algo que a gente poderia pensar, né?
que se a carícia é fundamental para a formação da bainha de mielina de um bebezinho, talvez a carícia seja essencial durante toda a nossa existência, no sentido de manter essa bainha de mielina saudável, flexível, nutrida, né? Quando eu vejo essa explicação, né, de que a bainha de mielina de um idoso com ou uma pessoa que tem Alzheimer, né, o mal de Alzheimer, tenha esse ressecamento, me traz, assim, em nível de imagem, tá? Estou falando de uma coisa bem de imagem e bem minha, tá? Não estou falando de coisas que a gente tem uma comprovação científica, estou falando de hipóteses, né? Mas a imagem que me vem é do ressecamento afetivo de toda uma vida, né? De algo que se resseca durante toda uma existência e que tem uma consequência neurológica. Mas isso é somente uma suposição, tá, pessoal? Não estou baseando isso num estudo científico. É só uma imagem que me veio. Bom, então, vamos ver um pouquinho, né? Eu gostaria de trazer um pouco a questão do estresse, né? Então, a gente viu nos capítulos anteriores que é uma condição natural do bebê, né? Receber colo, ficar aconchegado com a mãe ou com o cuidador, né? Com as pessoas que cuidam ele, esse aconchego, esse abraço, esse calor corporal. Então, que isso é muito importante para o bebê, né? E que quando o bebê não pode vivenciar isso e fica longos períodos dentro de um bercinho e nunca é atendido, o bercinho não embala também, ele falou bastante sobre a questão de que foi retirado do mercado a questão desses bercinhos que embalam, que o embalo também é super importante, né? E então, quando o bebê chora e não é atendido, nunca é atendido, porque tem um princípio de educação onde é colocado que o bebê fica manhoso se é pegado no colo, então a criança vive isso, né, como um grande fator de estresse, né? Ela vive com isso como um fator de estresse. E então entender que isso, né, esse fator de estresse, ele não é só uma coisa desagradável, né, para o nenê. A gente pode ver que em nível de estruturação da identidade é um fator traumático, né? Mas ver que também em nível orgânico esse fator traumático ele não é só uma experiência traumática que não nos toca em nível orgânico, ela nos toca em nível profundamente orgânico, né? Então eu vou passar agora para vocês, a gente vai sair um pouquinho dessa tela, tá? E eu vou só um pouquinho. Ok. E eu vou compartilhar uma outra tela, tá? Que é um filme, né? Um filme do YouTube, que ele vai explicar um pouquinho essa questão do estresse, tá? Que eu acho que era importante, que está bem explicadinho, daí fica mais direto, né? Do que eu tentar explicar para vocês. E daí, então, só a única coisa que eu sempre aviso quando eu vou passar filmes do YouTube é que pode ser que interrompa com algum comercial e tudo, daí eu, o mais rapidamente possível, vou saltar o comercial, tá? Mas que às vezes tem essas interrupções que são características do YouTube, tá bom? Então, vamos lá, vou partilhar essa tela com vocês. Aqui. Deixa eu só ver uma coisa, pessoal, vou ter que sair um pouquinho aqui de novo, porque eu não tenho certeza se está partilhado o som, senão ele vem sem som. Tá, então vamos lá. Nos últimos anos no Brasil, a gente vem vivendo de forma crescente uma onda de relacionamentos entre pessoas baseadas no ódio, no desrespeito, na destituição do outro,
na falta de diálogo, na falta de um mínimo de empatia, na falta de reciprocidade e da possibilidade de realmente se conversar. Isso tem sido muito agravado pela questão da internet, pela polarização da nossa sociedade. Então, as trocas entre pessoas, muitas vezes pessoas próximas, se tornaram trocas de ódio. Eu queria que a gente entendesse o efeito disso nas crianças. Existe um efeito muito concreto que é estudado pela neurociência, né, que é o efeito do estresse tóxico. O estresse que é produzido pela violência, ele é um estresse que pode lesar o desenvolvimento da criança. Mas vamos entender os mecanismos do estresse. O estresse pode ter várias gradações. Se ele é um estresse leve, ele pode ser altamente positivo para essa criança. O estresse leve, ele é um estresse que ele é de curta duração e de baixa intensidade. Esse tipo de estresse pode trazer benefícios, inclusive. Como? Ele pode gerar mecanismos hormonais e geração de sinapses que podem ser, em última instância, benéficas para o desenvolvimento da criança e para a aquisição de certas habilidades. Então, várias situações do dia a dia podem levar a um tipo de estresse que é benéfico. Então, por exemplo, o nascimento de um irmão, uma gripe, uma vacina, as frustrações do dia a dia, de não conseguir obter o que você quer. Essas pequenas situações que geram estresse leve vão fazer com que a criança, inclusive, adquira certas habilidades, como a capacidade de lidar com frustrações, a capacidade de adiar a gratificação e a realização do desejo, a capacidade de se recuperar de uma lesão ou de uma doença, né, psicologicamente, se perceber como alguém que tem resiliência e tudo mais. Então, esse é um estresse positivo. O segundo tipo de estresse é o chamado estresse tolerável, que ele acontece numa intensidade maior e num período de tempo maior, e ele é capaz de gerar alterações significativas no cérebro, na psique, portanto, de uma criança. Esse estresse precisa ser recuperado. Para isso, essa criança precisa de ajuda, de apoio, de cuidadores presentes. Um exemplo marcante, característico, é uma criança que adoece de forma mais séria, a doença é uma doença grave, tem que ser hospitalizada, mas que se recupera desse estresse sem que isso determine uma alteração definitiva na sua estrutura cerebral ou um trauma irrecuperável, através do apoio, do carinho e do amor dos seus familiares. Quando esse estresse ele é intenso o suficiente e prolongado o suficiente para superar a capacidade da criança de lidar com ele, de superar a capacidade biológica dela, de se curar, de se regenerar desse estresse, esses estímulos vão provocar alterações na sua arquitetura cerebral, alterações na sua psique muito profundas, que podem determinar marcas definitivas no seu desenvolvimento como pessoa e ter consequências graves para a sua formação como um adulto saudável também, além de gerar muito sofrimento no dia a dia da criança. Esse é o chamado estresse tóxico, que já comprovadamente leva a consequências como depressão na adolescência e na vida adulta e agravamento de todos os tipos de doenças crônicas como hipertensão, doença coronariana cardíaca, infartos, derrames, obesidade e também tendências violentas, tendências a se envolver em situações violentas ou entrar em conflito com a lei, né? Tendências de comportamentos de delinquência ou envolvimento com álcool e drogas. Isso está bastante bem demonstrado pela neurociência, pela ciência médica em geral. Entre esses fatores de estresse tóxico estão, por exemplo, o racismo, a fome, a miséria, a negligência, o abandono por parte da família e casamentos e famílias que vivem envolvidas em relações baseadas no ódio, na acusação e na agressão. E ele pode também estar relacionado com testemunhar, com presenciar de forma constante o ódio nas relações sociais que essa criança acompanha no seu dia a dia. O bullying, que é uma forma de ódio muito comum na infância, ele é muito bem estudado e a gente sabe que a longo prazo ele determina alterações profundas e adoecimento tanto na vítima do bullying
quanto no agressor. Quer dizer, ambos os lados de uma relação de ódio sofrem as consequências profundas, graves e prolongadas para o resto da vida. Em relação à criança, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. A gente tem que evitar que elas se envolvam nesse tipo de situações, que elas testemunhem situações desse tipo, que elas sequer leiam, né, as mensagens que circulam nos grupos de WhatsApp, que elas testemunhem discussões familiares e brigas e comentários odiosos, comentários jocosos, comentários que destituem o outro, que expressem o ódio, que expressem a desumanização do outro, a demonização do outro. Muito cuidado com o que a gente está expondo ao que a gente está expondo às nossas crianças. A melhor forma de fazer isso é estabelecer relações humanizadas, relações de respeito, relações de amor, de afeto, é sair com os amigos, estar junto, conversar, ir para uma mesa de jantar, evitar as discussões ásperas e ofensivas, tentar ouvir o outro com respeito, tentar ouvir o outro com cuidado, responder de forma cuidadosa também, tentar debater, e apesar da polarização que corre hoje em dia no nosso país, a gente ter um consenso de que somos todos humanos, todos temos medo, todos temos opiniões, mas que, em última instância, a gente só vai sobreviver como sociedade através do amor, do afeto, do respeito mútuo, da empatia, da capacidade de ouvir, da capacidade de trabalhar juntos por uma sociedade melhor. Vem fazer parte da comunidade do Criar e Crescer. Clica aqui no link de inscrição e você vai receber as nossas atualizações e poder participar, fazendo perguntas, mandando as suas dúvidas e ajudando a nossa comunidade a crescer e a gerar reflexão e Deixei um pouquinho o comercial ali deles, para se vocês se interessarem depois em ver o site, né, o canal. Bom, ele não está falando exatamente das carícias e do contato, né, mas ele está falando de uma situação, né, uma situação emocional, uma situação que a gente vive constantemente, né. Então, dentro da forma como se estrutura a nossa sociedade, ele está falando especificamente do Brasil, né, mas a gente tem essas situações de violência não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Ele está falando do nosso país, que realmente está passando nos últimos anos por situações de bastante polarização, mas a gente tem essa situação em quase todas as partes do mundo, devido, né, à, à organização social que a gente tem, ao tipo de relação que a gente estabelece com o mundo, com as pessoas, né, e o tipo de comportamento estimulado dentro da nossa cultura, né, tanto pelas redes sociais, como pela grande mídia, como pela a reprodução de relações que são ideologicamente estimuladas para que a gente se combata e lute uns com os outros, né? Não podendo aceitar a diversidade. Né? Então, mas eu quis trazer esse vídeo especialmente pela explicação que ele dá sobre a questão do estresse. Né? Ele não trouxe exatamente o que o Montagu vai falar sobre o estresse, no sentido de esse estresse que é submetido o bebê, né? O bebê que fica sem contato. Mas a gente pode dizer que depende do grau que essa falta de contato que o bebê, quanto tempo, né? Quanto ele é submetido a essa falta de contato, a gente tem um estresse tóxico. Né? E daí, bom, o contato, né, ele vai baixar os níveis de estresse. Então, mesmo que a situação de estresse seja promovida por outras situações em qualquer momento da nossa existência, né, o contato afetivo, o contato presente, amoroso, ele vai regular o estresse, ele vai diminuir, né, as taxas dos hormônios que têm a ver com o estresse. Né? Os hormônios que têm a ver com o estresse, eles são hormônios que nos preparam para agir no meio, para lutar,
para dar limites, né? Então, eles são hormônios super importantes, mas se a gente ficar o tempo todo submetido a situações que não nos provocam esse alerta, essa predisposição para a luta, essa predisposição para a fuga, né, que vem através de emoções como o medo também, né? Então, a gente vai ter sempre a a influência desses hormônios como cronificadas dentro do nosso organismo, né? E que são, basicamente, o cortisol e a adrenalina, né? Então, que são hormônios super importantes, que são importantes quando a gente está com um momento que tem que agir no mundo, eles são maravilhosos, não tem problema, né? O problema é se isso está acontecendo o tempo todo. Então, o que acontece é que, especialmente o cortisol, ele vai ter como consequência uma inibição em nível de conexões nervosas do sistema nervoso. Conexões nervosas do sistema nervoso é ótimo, né? Mas em nível de estabelecimento de sinapses, né? Para deixar mais claro. Bom, e daí tem essa frase que o Montagu traz, que eu achei bem interessante, né? Porque ele não vai tratar só do bebê aqui, ele vai falar em geral, né? A pessoa não amada de qualquer idade tem probabilidade de ser uma entidade bioquímica diferente da que foi adequadamente amada. Então, nós podemos pensar que o contato, né, o toque, a carícia, o embalo, o abraço, o cheiro, o cheirinho, que a gente dá no pescoço da pessoa que a gente gosta, né? Tudo isso, essas manifestações, né? Elas são uma grande expressão de amor insubstituível. Existem famílias, culturas que acham que isso é bobagem, né? E que vão estabelecer a expressão do amor como algo que tem que ser verbal ou através de atitudes concretas, como fazer um alimento, como comprar algo, como organizar o ambiente, né? Tudo isso são expressões de amor, claro que são, né? Quando é feito com a intenção de cuidado, são expressão de amor, mas o contato é insubstituível. Então, se não houver contato, né, essas expressões, elas que são, digamos que complementares e são super importantes também, talvez também a gente pode colocar aí também a palavra, né, como uma expressão, a gente dizer eu te amo, eu dizer eu te quero bem, né, tu é importante para mim, tudo isso, né, é bem importante, né? Mas se não existe uma real possibilidade de ser tocado, é como que essas expressões, às vezes, elas não conseguem nem ser percebidas. Então, a primeira sensação de ser amado, ela vem através do contato. Então, eu queria aqui colocar um pouquinho, né, uma reflexão dentro da teoria de Rolando Toro, né, pegando um pouquinho todas as informações que o Montagu nos traz e algumas informações complementares que eu trouxe hoje, né, de algumas outras reflexões, e trazer para fechar assim uma reflexão que abarca diversos aspectos da questão do contato, né, da pele e da nossa identidade. Então, dentro da teoria de biodança, nós colocamos que a pele, né, ela é nosso limite corporal, ou seja, ela nos diferencia através da pele, existe o que está dentro da pele, que somos nós, e o que está fora da pele, que é o mundo, né? Então, a pele nos dá a noção de quem somos nós, é a partir da pele que se forma a nossa identidade, né? Mas não porque a pele é uma capa que nos separa do mundo,
Não, pelo contrário, através da pele a gente se diferencia, né, mas também através da pele a gente se funde com o mundo. A pele tem esses 2 aspectos, né. Então, ela faz com que a gente perceba que que somos diferenciados, né, então perceba a nossa corporeidade num nível de concretude, essa corporeidade em nível de concretude, obviamente, não é somente a partir da pele, é através dos músculos, através da fala, através do movimento, através do olhar, tudo isso, né, tem a ver com essa concretude, mas a pele, né, ela vai ser, hã, esse elemento que nos dá a condição de perceber quem sou eu, né, e também que nos dá a percepção de fazer parte. Acho que é essa a questão bem importante, né. Através da pele, a gente percebe quem somos nós, mas através da pele também a gente percebe que nós somos parte, né. Porque quando a gente é tocado com carinho, com amor, a gente se sente acolhido, né, a gente sente que faz parte. Quando nunca ninguém nos toca, mesmo que a pessoa nos diga o tempo todo que gosta da gente, que se importa com a gente, mas não existe toque, existe um isolamento em nível corporal, o que acontece é que eu posso saber racionalmente dessa informação, mas eu não sinto, né, eu não me sinto parte. Para eu me sentir parte, eu tenho que ser tocado, né. Então, e volto a dizer que o toque, né, ele é algo que manifesta intimidade, manifesta, hã, confiança, manifesta respeito, não é qualquer toque, né, não é tocar como se tocasse um objeto, né, não é, tocar como se diz, assim, vulgarmente, tocar para tirar uma casquinha, né, não é o outro como utilitário, né, mas o toque como um ato de intimidade, um ato de sacralidade, um ato de amor profundo, né. E daí o Rolando sempre colocava, né, que existe uma uma diferença entre toque e carícia, né, então esse esse toque que é acolhente e que ele está cheio de presença, né, e que ele quando a pessoa toca, ela transmite a sua presença através do toque, ele é considerado o que a gente chama de carícia, né. Quando, o toque é simplesmente utilitário, né, eu pego, eu levo, eu arrasto, eu mexo, então daí é somente toque, né, que pode ser agradável ou não ou desagradável, né. Pode ser, hã, cheio de amor e de compaixão, mas pode ser violento também. Então o toque ele abrange, uma um um espectro maior de possibilidades do que a gente toca. A carícia, né, ela vai ser uma tradução já de uma presença, de um interesse, de um cuidado, né. E daí a gente vai ver que essa carícia ela pode se divi ela pode rumar para uma questão mais ligada ao erótico ou mais ligada ao afetivo, né. Então, mas e aí dentro na questão da pele, a gente vê que o erótico e afetivo, eles estão sempre juntos, né. E essa dissociação, que é uma dissociação cultural, ela é fruto de uma visão utilitária das relações e do mundo, é uma dissociação. Quando a gente percebe essas 2 coisas separadas, elas refletem uma condição social, né, de visão social sobre, a questão da sexualidade e do afeto, né, como se pudesse separar essas 2 coisas. Então, na realidade, quando a gente fala dessa questão como 2 coisas separadas, a gente está falando de uma dissociação que é fruto da cultura, porque na realidade, o afeto e o erótico, eles estão sempre juntos, né. Agora, claro que
existem relações onde a conotação afetiva, né, é muito mais ampla que a conotação erótica. E vai ter relações onde a conotação erótica é muito mais evidente que a conotação afetiva. O pessoal que tem um caminhão aqui de lixo, daqui a pouco ele vai embora, tá? Por isso que tem esse barulho que está na rua. Bom, então, partindo desse princípio, né, que a pele, ela nos une, nos afasta também, a gente pode chegar numa uma leitura, né, talvez simplificada da questão do sistema imunológico, mas que eu acho muito interessante que o Rolando Toro fazia também, que é a leitura de que o sistema imunológico ele está extremamente ligado com a questão da identidade, né? Porque o sistema imunológico é aquela parte de nós, né? Que é capaz de reconhecer o que somos nós e o que não somos nós, né? Então, à medida que a pessoa tem uma identidade fortalecida, e a gente já viu durante todos esses capítulos que essa identidade fortalecida ela vem através do sentimento de participação, do sentimento de acolhimento, do sentimento de ser amado e ser capaz de amar, de ser cuidado e ser capaz de cuidar, né? Então, é o reconhecimento de si e do outro, que a partir disso se forma a identidade e que essa identidade ela vem a partir de uma vivência corporal que onde a pele é fundamental, né? Então a gente pode dizer que o sistema imunológico ele tem a ver com a nossa identidade, né? E a identidade fortalecida ela vai fortalecer também o sistema imunológico. Então, esses três fatores, identidade, pele, né, e imunologia, elas estão ligadas profundamente, né? Elas não podem ser vistas como separadas. Então, quando uma pessoa está sempre adoecendo facilmente, né, a gente pode supor que essa pessoa tenha mais debilitada a identidade, né? E que possivelmente ela tenha uma vivência pouco corporal do afeto, ok? E quando a gente tem a identidade mais fortalecida, né? A gente pode supor, né? Que a gente tem uma vivência corporal do afeto, né? E isso nos reforça o próprio sistema imunológico.